Oi pessoal, sou o Jonathan Nery e venho aqui com os principais defeitos da redistribuição BT convencional, certo? Então, curta, comente, compartilhe os vídeos, sempre venho trazendo conteúdos aí para vocês. E esse conteúdo aí é muito especial, tá certo? Porque é um conteúdo que você quase não encontra, quase não vai encontrar, falando sobre esses principais defeitos aí da redistribuição. A gente sabe que temos redistribuição tanto convencional ainda, né? Tanto nas concessionárias quanto em redes particulares, tá certo? Das empresas. Então, às vezes deparamos, né, na situação de fazer, né, a manutenção, dependendo do profissional, fazer manutenções em redistribuição. E você também que está começando, está estudando, você vendo esses defeitos aí, você pode associar com os seus estudos e ter um ganho de conhecimento ainda maior. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né, a rede convencional é BT, né, o rede nua, essa rede aqui que está mostrando aqui do lado, trouxe um exemplo, tá certo? Vou falar da rede de baixa tensão, tá bom? BT, né, baixa tensão. Então os defeitos aí, ó, uma rede partida, uma falha de conexão em passagem ou a própria passagem partida, animais, árvore, objetos na rede, rede trançada e os desvios na rede, tá certo? Então vamos lá, ó, a rede partida. O que é a rede partida? A rede pode partir por várias situações, certo? A própria rede está velha, né, está deteriorada, os terceiros, né, virem a interferir nessa rede, quebrar galhos de árvore podem cair nessa rede e quebrar, animais também, abarroamento, que é quando tem a situação do poste, ele vinha a ser abarroado por um carro, então pode vir a quebrar cabos, tá certo? Então, qual é a situação que vai acontecer aqui? O cabo está ao solo, o cabo pode estar energizado, tá certo? A primeira premissa é quando você vê um cabo ao solo de energia, você tem que pensar que aquele cabo ele está energizado. É a primeira informação que você deve ter sempre na sua cabeça. Não pode encostar de maneira nenhuma até fazer os principais procedimentos seguindo a NR10, que é o circuito para ser interferido tem que estar desenergizado. O que é desenergizado? Diferença de desligado. Desligado é você chegar, pegar um interruptor e desligar. Pegar essa chave aí, abrir. O circuito está desligado, mas ele pode vir a ser reenergizado, certo? Então o que deve ser feito aí? Você deve desligar, tá certo, o transformador, fazer o bloqueio do religamento, tá certo? A retirada dos cartuchos, ou colocar placa de sinalização, colocar também placa de sinalização, certo? Para que esse circuito ele não seja reenergizado, você vai bloquear ele, certo? Depois você vai fazer a verificação de ausência de tensão, verificar se realmente o circuito ele está desligado. Olhe bem que eu falei que o circuito desligado, certo? Depois você vai ter que fazer um aterramento temporário dessa rede. No aterramento temporário, com esse último passo, aí sim o circuito vai estar desenergizado, porque ele não vai ter a possibilidade, certo? Olhe bem, ele vai ser bloqueado para que não seja reenergizado e quem estiver fazendo o serviço não venha a sofrer acidentes, tá bom? Claro que toda a situação, né, pode vir a falhar. É por isso que também os EPI e os EPCs também tem que estar em perfeito estado para se trabalhar com segurança, tá bom? Então, na rede partida aí, ela vai ser reconstituída ou substituída, certo? E vai ser normalizado. Uma falha de conexão em passagem ou partida, o que acontece? Aqui embaixo, ó, temos uma passagem. Desenho aqui uma passagem, tá vendo? É um circuito bem, coloquei bem simples aqui, certo? Para de fácil entendimento, não poluir muito, tá bom?
mente, né, a representação de poste e a fiação. Aqui temos a passagem. A passagem ela tem conexões, certo? Se ela tem conexões, ela pode ter falhas. Com o próprio tempo, principalmente essas redes são expostas, certo? Como elas são expostas, elas vão sofrer com as ações do tempo. Essas conexões elas podem falhar. Com o tempo elas podem falhar, ou até por uma sobrecarga. Ela também pode, ou curto-circuito que houve na rede alguma vez, e aí essas conexões já podem falhar. Duas situações vão acontecer aqui. Se for na fase, todas as cargas que tiverem aqui a jusante, elas vão sofrer com essa falta de fase, certo? Se for a fase alfa, se for a fase A, ela vai vir até essa falha todas que tiverem na A. Se for na B, todo mundo que tiver na B. Se for na C, todo mundo que tiver na C. Tá certo? Agora, se for no neutro, vai acontecer o seguinte: as cargas elas vão sofrer com a oscilação geral, porque não vai ter o referencial de neutro. Não tendo referencial de neutro, outros vídeos aqui eu já expliquei, certo? Se você não tiver o referencial de neutro, você vai ter o desequilíbrio aqui das fases. Então as cargas, principalmente monofásicas, aí elas vão sofrer com a oscilação de tensão. Para resolver, o circuito ele tem que estar desligado ou a fonte ou as cargas. Porque você não pode fazer conexão direta aqui em plena carga, porque vai ocasionar faiscamentos na hora que estiver colocando, e isso pode lhe prejudicar, isso pode lhe acidentar, tá certo? Essas faíscas, porque elas podem ser bem intensas dependendo da carga que estiver sendo acionada. Então, cuidado, certo? Muito cuidado nessa situação. Tem que ter desligado a fonte ou a carga. Árvores, animais e objetos na rede. Os animais, eles podem provocar o curto-circuito, né? Eles podem vir a quebrar cabos, provocar o curto-circuito, tá bom? Vindo abrir a chave, né? O elo fusível vinha queimar, provocando a falta de energia aqui em todas as cargas que tiverem no circuito. As árvores, o melhor jeito das árvores, de resolver o problema das árvores, são a preventiva, né? A árvore não cresce de uma hora para outra. Então, a prevenção aqui, antes que ela chegue na rede, ou que ela caia por cima da rede, ou que os galhos dela quebrem, é a prevenção. Com os objetos, não temos muito o que prevenir, porque é interferência das pessoas, certo? Então, é um aspecto aí que a gente só tem o que retirar da rede, mas a gente não tem muito o que fazer de preventivo, tá bom? Rede trançada. A rede trançada, todo mundo vai pensar logo, a rede trançada ou elo fusível aqui vai desarmar porque gerou um curto-circuito, e aí é só destrançar a rede e tudo resolvido. Olhe bem, tem duas situações. Isso pode confundir bastante. No circuito trifásico, realmente, aqui é um curto-circuito, fase neutra, como está desenhado aqui. Isso vai provocar a corrente elevadíssima que vai queimar o elo fusível aqui do transformador. Bom, mas no circuito MRT, vamos lembrar que no MRT, principalmente quando tiver o neutro e a fase, o neutro não é realmente um neutro, ele é o aterramento. Por isso que monofilar com retorno pelo terra, certo? Então ele não tem um neutro, ele tem o que? Um terra. Fase e terra vai gerar uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente, dependendo da resistência dos condutores, dependendo da resistência do aterramento, ele vai se comportar como uma carga. E essa carga no circuito ela pode não ser suficiente, tá certo, para desarmar aqui o elo fusível, mas vai ser uma carga que vai estar consumindo energia. No que ela consome energia, a corrente vai ser alta.
porque, né, é uma conexão direta para a Terra. Nesse processo aí da corrente elevadíssima, vai ser uma carga elevada. Isso vai provocar o afundamento de tensão. O afundamento de tensão vai fazer com que todos que estiverem ligados nesse mesmo circuito aqui, eles sofram com a oscilação de energia. Então a energia deles vai ficar fraca. O melhor jeito de você verificar se está acontecendo isso, você pega você pega a fase, geralmente acontece na fase alfa, bom, que é a que está mais próxima do neutro. A fase A, você mede essa fase, medindo ela você vai ver a corrente elevada. Medindo a corrente elevada e vendo que todos os clientes, ou todas as pessoas, né, todas as cargas ou casas ou cargas, dependendo da situação em que você estiver, eles vão estar com a energia fraca. Medindo a corrente até no circuito, você vai percorrer, igual como é feito nas residências, você vai percorrer o circuito medindo corrente até você encontrar o ponto onde está vindo essa corrente elevada. Bom, e aí depois disso é só desligar o circuito, destrançar a rede e verificar se o cabo ele sofreu um desgaste muito excessivo, substituí-lo ou não, dependendo da situação, certo? Aqui eu digo que é aconselhável instalar esses passadores após a resolução do problema. Porque se ela veio a trançar, foi porque ela está bamba ou está desnivelada. Então ela já sofreu a ação de trançar. Então a melhor forma de você colocar esses passadores aqui na rede e deixar esse circuito aí que não venha mais sofrer essa rede trançada. E o grande vilão, os desvios na rede. Não é só por causa da perda de energia, tá certo? Mas é por causa do grande risco que isso proporciona para todos. Não só para quem está fazendo, tá certo? O desvio, mas também para quem está na manutenção do circuito, para as pessoas que estão envolvidas naquele processo, tá certo? Porque a rede ela pode vir, o que acontece? Geralmente os desvios são colocados na charrua. O que é a charrua? O cabo ele é conectado direto na rede. O cabo sendo conectado direto na rede, geralmente essas redes são de alumínio. E os cabos utilizados na rede residencial, né? O circuito residencial geralmente são de cobre. São geralmente que são utilizados. Esse cabo, o cobre, né? Ele vai corroer o alumínio. Esse alumínio ele vai ficar fraco. Ele pode vir a partir, certo? Pode vir a partir. E aí eu vou provocar uma rede partida. Provocando uma rede partida, eu posso causar um acidente, um grande acidente aí, certo? Outra coisa, também são usados alguns ganchos, que são instalados geralmente no meio do vão e se desnivelam a rede, também podendo quebrar, partir a rede, certo? E também provocar curtos-circuitos na rede. Então a prática de colocar desvio na rede é muito perigosa, muito prejudicial a todos. Então não deve ser feita de maneira nenhuma. Bom, espero ter ajudado vocês com esse conteúdo, um conteúdo aí exclusivo, tá bom? Um conteúdo exclusivo. Eu digo para vocês, procurem na internet, bem difícil você encontrar um conteúdo desse. E eu peço que continue comentando, continue compartilhando, curtindo e principalmente se inscrevendo no canal, que eu vou trazer mais e mais assuntos aí que vão engrandecer o conhecimento da área de elétrica. Valeu, um abraço a todos.